O despertar do esquecimento. O grito do ser no vazio da existência. Neste primeiro passo da nossa jornada pelas trilhas de Martin Heidegger, precisamos encarar o abismo que se abriu sob nossos pés. Nós esquecemos o que significa ser. Vivemos mergulhados em um mundo de coisas, de objetos, de tarefas e de utilidades, mas a pergunta fundamental, aquela que pulsa silenciosa no âmago de cada instante, foi soterrada pela poeira do cotidiano. Heidegger nos sacode pelos ombros para dizer que o ser não é uma coisa que se possa segurar nas mãos, não é um objeto que se define em um dicionário, mas sim o horizonte de luz que permite que qualquer coisa apareça diante de nós. Imagine que passamos a vida inteira olhando para os móveis de uma sala, discutindo suas cores e formas, mas esquecemos completamente da luz que ilumina o recinto. Sem essa luz não haveria móveis, não haveria cores, haveria apenas o nada. O ser é essa luz inaugural. O filósofo nos aponta que a pergunta pelo sentido do ser tornou-se hoje um mistério empoeirado. Considerada óbvia ou até mesmo inútil pela metafísica tradicional, que se contentou em catalogar os entes, as coisas que existem, sem jamais interrogar o que faz com que elas sejam. Para resgatar essa pergunta, Heidegger nos ensina que precisamos de um guia, de um ente especial que tenha o privilégio ou talvez o fardo de se importar com o seu próprio ser. Esse guia somos nós, o Dasein, termo que em nossa língua ressoa como a presença. Nós somos o único lugar no universo onde o ser se manifesta como uma questão, onde a existência dói, brilha e se interroga. Não somos apenas seres que estão no mundo como a água está no copo. Nós somos o nosso próprio mundo. Somos uma abertura, uma clareira no meio da floresta densa do existir, onde a luz do sentido pode finalmente tocar o chão. Neste primeiro capítulo, a tarefa é preparar o terreno para essa escavação profunda. Heidegger nos mostra que, para entender o ser, precisamos primeiro entender a estrutura daquele que pergunta. É um movimento circular, mas não um círculo vicioso, e sim uma espiral de descoberta. Ele nos fala da necessidade de uma destruição da história da ontologia, não para aniquilar o passado, mas para retirar as camadas de interpretações gastas que endureceram sobre a verdade como uma casca de árvore velha. Precisamos voltar à raiz, ao espanto original. A presença é esse ser que, em sua constituição mais íntima, já possui uma compreensão vaga e mediana do que é ser. Caso contrário, nem sequer conseguiríamos dizer eu sou ou o céu está azul. O objetivo aqui é transformar esse sussurro instintivo em um grito de clareza, em um conceito que pulse com o sangue da vida real. A essência deste início de obra reside na coragem de admitir nossa cegueira. Estamos habituados a lidar com o mundo como um imenso almoxarifado de objetos prontos para o uso, mas o ser é o que nos permite ser afetados pelo mundo em primeiro lugar. O primeiro capítulo é o chamado para sairmos da sonolência das respostas prontas. Heidegger nos convida a perceber que a existência não é um fato consumado, mas um projeto que se lança no tempo. A presença é tempo, é abertura, é a possibilidade constante de ser ou de não ser. É o reconhecimento de que, antes de sermos médicos, carpinteiros ou estudantes, somos a morada do ser.
o palco onde o drama do existir se desenrola sem roteiro prévio, apenas com a urgência de encontrar um sentido que justifique o milagre de não sermos o nada. É um convite para olhar para o abismo e, em vez de recuar, perguntar ao abismo pelo seu nome mais sagrado. O arado do tempo e a escavação das ruínas. O método que desenterra o ser. Agora que despertamos para o grito do ser, o segundo capítulo nos coloca diante das ferramentas de escavação. Heidegger nos avisa que não podemos simplesmente sair filosofando ao léu. É preciso um rigor que não vem do laboratório, mas da própria vida. Aqui, ele nos apresenta as duas grandes tarefas que formam o alicerce de sua obra: a analítica da presença e a destruição da história da ontologia. Imagine que estamos em frente a uma catedral milenar que foi recoberta por séculos de gesso, tinta barata e remendos grosseiros. Para ver a pedra original, a fundação que sustenta tudo, não basta olhar, é preciso raspar, martelar e despir o edifício de suas camadas artificiais. Esse raspar é o que ele chama de destruição, um gesto de amor pelo passado que busca libertar o que ficou sufocado pelas palavras gastas. A primeira tarefa é olhar para nós mesmos, a presença, mas não como a psicologia ou a biologia fazem. Heidegger quer entender a estrutura óssea da nossa existência, o horizonte onde o sentido do ser se torna visível. E para que essa investigação não se perca em teorias abstratas, ele nos apresenta o seu martelo de ouro, a fenomenologia. Esqueça as definições complicadas dos manuais. Para Heidegger, a fenomenologia é o compromisso sagrado de deixar o que se mostra ver-se a partir de si mesmo. É um exercício de silêncio e atenção. O mundo tem uma voz e as coisas têm um modo de se apresentar que nós frequentemente abafamos com nossos preconceitos e conceitos prontos. Praticar a fenomenologia é como limpar uma lente embaçada pelo hálito da rotina, para que o ser possa brilhar sem distorções. Nesse estágio, o filósofo nos alerta que o ser está sempre escondido ou encoberto, embora esteja bem diante dos nossos narizes. Ele é como o próprio ar que respiramos, tão próximo que se torna invisível. Por isso, o método fenomenológico exige uma destruição da metafísica tradicional. Heidegger olha para trás, para gigantes como Descartes e Kant, e aponta que eles, apesar de geniais, acabaram petrificando o ser ao tratá-lo como uma substância estática, uma coisa no pensamento. Ele quer derreter esse gelo conceitual. Ele quer mostrar que o tempo não é apenas um relógio na parede, mas a própria carne da nossa existência. Nós não estamos no tempo, nós somos tempo. É na sucessão de nossos suspiros e projetos que o ser se manifesta. A investigação aqui é uma preparação para o mergulho na cotidianidade. Heidegger sabe que não vivemos em templos de filosofia, mas na correria das ruas, no peso das ferramentas e no cansaço dos dias. O método fenomenológico nos convida a observar o ser ali, no meio do barro,
no como tal da nossa existência comum. Ao final deste capítulo, o cenário está montado. Temos o guia, a presença, temos o caminho, a analítica, e temos a ferramenta, a fenomenologia. O objetivo não é criar um sistema de verdades eternas e frias, mas permitir que a verdade, no seu sentido grego de aletheia, o descobrimento, aconteça como um evento na nossa própria vida. Estamos prontos para parar de apenas existir e começar a ser de forma consciente, encarando o tempo como o horizonte onde tudo o que é, enfim, se mostra. A trama invisível das coisas, o mundo como morada e utensílio. Agora, o caminho nos leva ao terceiro capítulo, onde Heidegger nos puxa pelas mãos para fora das nuvens da teoria e nos joga no meio da oficina da vida. Para entender o ser, precisamos entender onde ele acontece, e esse lugar é o mundo. Mas cuidado! O mundo de que falamos aqui não é o mapa mundi, nem a soma de todos os planetas e galáxias. O mundo de Heidegger é a teia invisível de significados onde já estamos sempre enredados. Imagine um mestre artesão em sua oficina. Ele não olha para o martelo como um objeto de ferro e madeira isolado no espaço. O martelo só é martelo porque existe o prego, porque existe a madeira, porque existe o plano de construir uma mesa para que uma família se junte ao redor dela. O mundo é esse conjunto de pontes que ligam uma coisa à outra. O filósofo nos ensina que, no nosso dia a dia, as coisas não se apresentam como objetos frios que observamos à distância. Elas são, em primeiro lugar, manuais ou utensílios. O café que você toma não é um composto químico na sua experiência inicial. Ele é aquele calor que te acorda, aquela pausa necessária antes do trabalho. Nós vivemos no mundo circundante, onde tudo está à mão. É como se as coisas fossem extensões do nosso próprio corpo e dos nossos desejos. O mundo não é algo que está lá fora, separado de nós por uma parede de vidro. Nós somos o mundo e o mundo nos habita. Só percebemos o objeto de forma isolada e científica quando ele quebra. Quando o martelo perde o cabo ou o carro não liga, aí sim o mundo emudece e a coisa aparece como um estorvo estranho e sem alma. Heidegger mergulha na mundanidade para nos mostrar que o espaço onde vivemos não é o espaço geométrico de 3 dimensões da física. O nosso espaço é feito de caminhos, de proximidades e de distâncias afetivas. O sol não está a milhões de quilômetros quando aquece a nossa pele. Ele está ali, presente na sensação do calor. A rua que nos leva para casa é curta quando estamos alegres e infinita quando carregamos o peso da tristeza. Essa é a espacialidade da presença. Um lugar de significância onde cada coisa ocupa um posto na grande engrenagem da nossa existência. O mundo é a luz que brilha sobre os entes, permitindo que eles nos falem, nos sirvam e nos desafiem. Neste capítulo, a grande lição é que o ser não é um fantasma dentro de uma máquina, mas uma atividade que se dá no encontro com as coisas. Não há um eu isolado que depois sai para encontrar um mundo. Ser presença é já ser no mundo. É estar desde sempre mergulhado nessa correnteza de utilidades e sentidos. O mundo é a nossa morada original.
A floresta de símbolos onde cada trilha que abrimos diz algo sobre quem somos. Entender o mundo é entender a gramática silenciosa da nossa própria vida, onde cada objeto que tocamos é um verso de um poema que estamos escrevendo com o simples fato de existir. O espelho de ninguém, a solidão na multidão e o peso do agente. Agora, o nosso arado rasga uma terra ainda mais profunda e por vezes amarga. O quarto capítulo nos puxa pelo colarinho para encarar uma verdade que tentamos esconder sob o tapete do cotidiano. Ninguém é um eu isolado, uma ilha perdida no oceano. A presença é em sua medula um ser com. Mesmo quando você se tranca em um quarto escuro e corta os fios do telefone, os outros continuam lá, habitando o seu silêncio, as suas roupas, os seus pensamentos e a linguagem que você usa para dizer que está só. O mundo que habitamos é sempre um mundo partilhado. O chão que pisamos já foi trilhado por pés que vieram antes dos nossos. Mas aqui Heidegger nos faz uma pergunta que dói. Quem é que vive a sua vida no dia a dia? Se olharmos bem de perto, raramente somos nós mesmos. Na maior parte do tempo, quem decide o que vestimos, o que comemos, o que é bonito ou o que é certo, não é um eu autêntico, mas um fantasma coletivo que Heidegger chama de o impessoal. É o domínio do a gente faz assim, a gente diz isso, a gente pensa aquilo. Esse impessoal é um senhor sem rosto, um ditador suave que nos desonera do peso de escolher. Ele nivela tudo pelo baixo, transforma o mistério do ser em uma conversa fiada de beira de estrada e nos dá uma segurança ilusória. Viver no impessoal é como boiar em um rio de águas mornas, onde todo mundo flutua junto. É confortável, mas é uma existência de segunda mão. Nós nos perdemos na copresença dos outros, tornando-nos cópias de cópias, fugindo da angústia de sermos quem realmente somos. O quarto capítulo nos mostra que a presença em sua cotidianidade prefere a máscara do ninguém à face nua do ser próprio. Esse quem da presença cotidiana não é um eu heróico, mas um vácuo preenchido pelas expectativas alheias. É a ditadura da média, onde a originalidade é vista com desconfiança e o silêncio é preenchido pelo falatório vazio. Neste estágio da nossa jornada, Heidegger nos coloca diante do espelho e nos mostra que antes de buscarmos o ser nas estrelas ou nos livros, precisamos resgatá-lo das garras do anonimato. Ser no mundo é estar exposto ao outro, mas a verdadeira coragem reside em não deixar que o outro, esse coletivo sem nome, devore a nossa capacidade de dizer eu sou. É o despertar para o fato de que, embora caminhemos com a multidão, a estrada da morte e da verdade é um caminho que ninguém pode percorrer por nós. O impessoal nos oferece o mundo, mas nos rouba de nós mesmos. O palco da alma, a clareira dos afetos e o vento da compreensão. Chegamos ao quinto capítulo, o coração pulsante da primeira parte da nossa jornada. Se antes vimos o cenário, o mundo e os atores, o ser com e o impessoal, agora Heidegger nos convida a olhar para a própria luz que ilumina o palco, o serem como tal. Não se trata mais de saber onde estamos, mas como habitamos o existir. A presença não é uma caixa vazia que se enche de coisas. Ela é uma abertura, uma clareira no meio da floresta densa onde o ser pode finalmente se mostrar. Esse em do ser em é o toque da nossa existência,
o modo como nos sentimos em casa ou estranhos no mundo. Heidegger nos revela que a nossa primeira forma de entender a vida não vem da cabeça, mas das tripas, do coração, do que ele chama de disposição ou afetividade. Antes de pensarmos sobre o mundo, nós o sentimos. Estamos sempre em algum estado de ânimo. Esse humor, seja a alegria que nos faz flutuar ou o tédio que arrasta nossos pés, não é um acidente psicológico, mas a forma como a existência nos atinge. É através da disposição que descobrimos que somos e temos de ser. O filósofo destaca o temor como um desses modos. O tremor que nasce diante daquilo que nos ameaça dentro do mundo, revelando que somos seres vulneráveis, expostos ao que nos cerca. Mas a presença não é apenas um feixe de sentimentos, ela é também compreensão. Compreender para Heidegger não é acumular dados, mas ser capaz de agir, é saber lidar com. Nós somos um projeto. Existir é estar sempre lançado à frente de si mesmo, como uma flecha que ainda não atingiu o alvo, mas que já carrega em si a direção do voo. A compreensão é essa visão que abre horizontes, que vê no martelo a possibilidade de construir e no caminho a possibilidade de partir. E quando essa compreensão ganha voz e forma, ela se torna interpretação. Nós não apenas vemos o mundo, nós o lemos. Damos a ele nomes e sentidos, articulando na linguagem o que a alma já sentiu no silêncio da disposição. Este capítulo nos ensina que o nosso ser aí é uma conversa constante entre o que sentimos e o que projetamos. A linguagem não é apenas um conjunto de palavras para transmitir informações, mas a morada onde a realidade se organiza. No entanto, Heidegger nos faz um alerta final sobre o perigo de morarmos apenas no discurso vazio, naquele falatório que tudo explica, mas nada compreende de verdade. Ser presença é carregar o peso de ser essa clareira onde o tempo sopra, onde o medo nos ancora e o projeto nos liberta. É entender que a nossa verdade não está guardada em cofres, mas no modo corajoso como interpretamos cada passo da nossa caminhada sobre a terra. O peso do cuidado. O coração inquieto na ampulheta do tempo. Alcançamos agora o cume da primeira grande montanha desta obra, o 6º capítulo. É aqui que Heidegger amarra todos os fios que fomos tecendo. O mundo, os utensílios, os outros, o tédio e a fala, em um único nó apertado e definitivo. Ele nos pergunta: o que é que mantém tudo isso unido? Qual é o nome da cola que faz da nossa vida um todo e não apenas um amontoado de dias perdidos? O nome que ele encontra é a cura, que também podemos ler como cuidado ou preocupação. A cura não é um remédio para uma doença, mas a própria estrutura da alma humana. Nós somos seres que se importam. Desde o momento em que abrimos os olhos até o último suspiro, estamos sempre curando algo, cuidando da nossa sobrevivência, cuidando dos nossos projetos, cuidando da imagem que os outros têm de nós. A presença é esse ser para quem o seu próprio ser está em jogo. Não somos como uma pedra que simplesmente ocupa um lugar no espaço sem se importar se vai rachar ou continuar inteira. Nós doemos em nós mesmos. Para revelar a cura em sua pureza, Heidegger nos apresenta a angústia. Não confunda a angústia com o medo comum. O medo tem um objeto, medo de um cão, de um assalto, de uma prova.
A angústia, por outro lado, nasce do nada. É aquele frio na espinha que sentimos quando o mundo emudece, quando os utensílios perdem o sentido e as regras do impessoal já não nos servem de consolo. Na angústia, somos devolvidos à nossa solidão radical. Ela nos isola, mas também nos liberta, pois nela percebemos que somos livres para escolher quem seremos. A angústia é o convite do ser para que paremos de fugir de nós mesmos. Neste capítulo, o filósofo também nos fala da realidade e da verdade. Ele nos ensina que a verdade não é uma concordância fria entre uma frase e um objeto, mas um ato de desvelamento. A verdade acontece quando arrancamos o véu das aparências e deixamos o ente ser o que ele é. E o que nós somos, no fundo, é um ser lançado no mundo, já sempre ocupado com algo, sempre antecipando o futuro. A cura é, portanto, a síntese de 3 movimentos. O estar lançado no passado, já nascemos em um mundo pronto. O estar junto aos entes no presente, o nosso trabalho e lida. E o projetar-se para o futuro, nossos sonhos e o fim inevitável. Existir é carregar esse triângulo de tempos nas costas. É reconhecer que somos um poço de possibilidades, mas que cada escolha que fazemos é um tijolo na construção dessa morada chamada existência. No 6º capítulo, descobrimos que não temos uma essência fixa. Nossa essência é o nosso cuidado, é a forma como abraçamos o fardo e a beleza de estarmos vivos sob a sombra do tempo. O crepúsculo da primeira parte, o retrato da presença e o horizonte do tempo. Chegamos ao fim deste primeiro grande ato, o encerramento da analítica preparatória da presença. Se olharmos para trás, o que Heidegger fez foi nos despir. Ele retirou de nós as definições biológicas, as etiquetas sociais e o conforto anestesiante do impessoal. O que sobrou? Sobrou um ser que é pura abertura, um ser que é ser no mundo, que lida com utensílios, que compartilha o chão com outros e que, acima de tudo, se importa. A conclusão dessa primeira parte é o reconhecimento de que a nossa existência tem uma estrutura circular e coesa que chamamos de cura. Nós não somos pedaços de carne jogados ao acaso, somos um projeto que já nasceu em andamento. A primeira parte do livro termina com um diagnóstico profundo. A presença vive, na maior parte do tempo, decadente no mundo, ou seja, perdida nas coisas e no falatório dos outros, fugindo da sua própria verdade. Mas a angústia e a voz da consciência batem à porta, lembrando-nos que essa clareira que somos tem limites. A cura conectou o passado, o fato de já estarmos lançados aqui, o presente, nossa ocupação com o mundo, e o futuro, nossas possibilidades. No entanto, resta uma pergunta que ainda não foi totalmente respondida, uma sombra que paira sobre tudo o que discutimos. O que é que dá unidade a esses 3 momentos? Qual é o tecido invisível que permite que a cura aconteça? A resposta, que Heidegger apenas sussurra ao final dessa sessão para nos preparar para o que virá, é a temporalidade. A primeira parte do livro nos mostrou o corpo da nossa existência. A segunda parte, que aguarda atrás das portas que agora se abrem, irá investigar o sangue que corre nessas veias, o tempo. Descobriremos que a cura só é possível porque somos tempo. Não o tempo do relógio que cai gota a gota, mas um tempo que nós mesmos somos,
um tempo que nos puxa para a morte, para que possamos, enfim, viver com propriedade. O palco está montado, o Dasein foi mapeado em sua vida comum e em sua angústia. Agora, as luzes se apagam para que, na próxima etapa, possamos encarar o abismo da finitude e a radicalidade do ser para a morte. A primeira parte nos deu o alfabeto. A segunda nos ensinará a ler o poema trágico e belo da nossa própria finitude.